Então, vamos já para a apresentação do José Miguel Araújo, o primeiro candidato ao Prémio Formador do ano 2023. Estamos aqui em direto com o Miguel Araújo. Olá, Miguel. O primeiro candidato ao Prémio Formador do ano, é preciso coragem. Agradeço o facto dessa participação. E agora, 15 minutinhos para mostrar aqui um pouco da sua experiência naquilo que é a dinamização da aprendizagem e com prazer e com felicidade dos seus formandos. Força, Miguel. Força. Muito bem. Bom dia, Mário. Bom dia a todos aqueles que estão a acompanhar este evento através das redes sociais, das plataformas online. Desde já agradeço a oportunidade de estar aqui. Pronto. O meu nome é Miguel Araújo, eu iniciei o meu percurso enquanto formador no ano de 2007 e tenho desenvolvido então a minha área de trabalho essencialmente na área da formação de segurança privada, embora tenha também abraçado outros projetos ao longo destes anos, mas o trabalho essencial será então feito nesta área. Eu tenho aqui uma apresentação, não sei se é possível, Mário, pôr aí, para os nossos, quem nos está a acompanhar, ver também. Exatamente, obrigado. Pronto, esta apresentação, ela é muito resumida, mas vai-nos aqui auxiliar a perceber aqui uma coisa muito, muito importante nesta área de trabalho. A área da segurança privada é uma área que, de certa forma, não é muito conhecida do público, por isso é que é necessário, antes de mais, fazermos aqui esta pequena apresentação, para, de certa forma, também percebermos o trabalho que eu desenvolvi ao longo destes anos. O que é que acontece? A primeira empresa de segurança privada que apareceu em Portugal apareceu em 1965. Portanto, e se nós formos aqui a ver neste pequeno esquema que eu fiz, só passados 36 anos, ou seja, aqui em 2001, é que tivemos a oportunidade de falar pela primeira vez em formação, digamos assim, em formação no sentido puro da palavra, nesta atividade. Portanto, passaram-se aqui cerca de 36 anos em que houve aqui um vazio, uma ausência de formação. Quando eu iniciei o meu percurso em 2007, portanto, esta primeira formação existia, estava regulamentada há cerca de 7 anos, portanto, e houve aqui algumas dificuldades que eu encontrei quando iniciei. Logo há uma delas, a primeira, que está aqui logo reforçada, que era o pouco passado histórico, exatamente por causa desse pouco tempo em que eu comecei a exercer e tinha iniciado então a formação de segurança privada. Esta também era uma altura de alta resistência à formação, por parte quer dos alunos, por parte das entidades empregadoras, portanto, por parte até da sociedade em geral, havia uma alta resistência à formação na área da segurança privada, portanto, e foi então uma das grandes dificuldades que eu encontrei. Também existia um facilitismo jornalizado, que é por parte mesmo até de quem contratava os serviços, não exigia um serviço com grande rigor, portanto, a formação também não era uma prioridade. E, de certa forma, também uma conivência geral, uma conivência de desinteresse, em que até, de certa forma, dava jeito haver esta ausência de formação, digamos assim, por parte destes profissionais. Quando eu iniciei, então, houve aqui uma preocupação da minha parte, eu iniciei o percurso como formador e reparei que havia aqui um vazio de conteúdos, um vazio em que não existia grande matéria para fundamentar aqui o meu trabalho. Então, eu próprio idealizei aqui uma metodologia que é aplicada, de certa forma, até nesta atividade, que é os três porquês. O que é, porque é que é assim e para que é assim. E ao fundamentar a criação de todas as ferramentas nesta metodologia, foi possível criar materiais e criar conteúdos para dinamizar as formações de uma forma que até à data não existia, portanto, uma forma inovadora e que ainda perdura até aos dias de hoje, que é assente, ainda as metodologias de hoje ainda são assentes neste pressuposto. Depois, uma das coisas também que eu priorizei quando iniciei a minha carreira foi nunca esquecer aqui uma parte que às vezes passa um bocado despercebida aos formadores em geral e até mesmo às entidades formadoras e à sociedade. O formador tem um papel pedagógico, um papel muito importante na formação, deve ter sempre uma intervenção muito ativa e tem um papel preponderante junto dos alunos. Isso é muito falado, é muito discutido e aponta sempre que assim o será e terá essa importância. Mas há aqui um ponto que às vezes passa despercebido, que no fundo o formador tem sempre uma vertente comercial, ou seja, ele vende um serviço e ao vender esse serviço deve vender com a melhor forma possível, que é vender o seu conhecimento e a sua experiência. Portanto, e não poderia ser de outra forma. Quando eu iniciei a minha carreira enquanto formador, obviamente ela teve que ser assente também neste pilar e não poderia ser um formador
que vendesse mais do mesmo, por assim dizer, do que já existia. Teve que haver aqui uma diferenciação, nunca esquecendo que aquilo, no fundo, que eu iria fazer seria vender o meu conhecimento e a minha experiência. Eu até fiz aqui uma pequena analogia, e isto ainda serve para os dias de hoje, que é o seguinte: um formador, podemos comparar um formador a um caderno ou a um livro. Portanto, nós temos aqui um caderno que está em branco, um caderno vazio, e temos aqui um livro que, por acaso, também é da atividade de segurança privada, foi o que eu tinha à mão, mas é um livro que tem conteúdo, alguém teve um trabalho de pesquisa de meses, de anos, se calhar, para escrever este livro, teve a publicação, teve a edição, portanto, e o preço que se paga por um não pode ser o preço que se paga pelo outro. Portanto, não se pode pagar por um caderno em branco mesmo que se paga por um livro. O mesmo serve para os formadores. Portanto, isto fica já aqui este apelo, esta observação. Um formador que trabalhe que exerce a atividade, que trabalhe nesta área ou noutra qualquer, deve sempre aprofundar o seu conhecimento e a sua experiência, e não deve ser apenas um leitor de PowerPoints ou alguém que ocupa uma vaga. Deve ser alguém que deve procurar um conhecimento diário, uma evolução constante, para que possa corresponder às exigências que existem no mercado da formação. Para tal, há aqui um lema, uma metodologia também que eu adotei, que até já foi discutida com algumas pessoas, que no fundo assenta aqui em dois pressupostos, que é o senta-te para aprender e o levanta-te para ensinar. Senta-te para aprender porquê? É óbvio que um formador, se vende conhecimento e experiência, tem que adquirir, tem que aprender, aquilo que muita gente diz que é perda de tempo em parar, em estudar, em se sentar para ler um livro ou até mesmo ler um jornal, manter-se atualizado, isto nunca é perda de tempo. O formador tem que estudar, aprofundar conhecimentos, tem que ser curioso. Ao ser curioso, tem que aprofundar aquela metodologia dos 3 porquês, porque aqui é assim, para que serve, tem que ser assim. O levanta-te para ensinar tem a ver com a parte ativa do formador. O formador não deve ter um papel passivo na sala de formação, deve ser um elemento que dinamiza a formação, tem um papel preponderante nisso. Portanto, o comportamento do formador vai gerar o comportamento do aluno, o interesse ou o desinteresse na formação que está a transmitir, e daí a expressão, o lema, levanta-te para ensinar. O formador deve ser uma pessoa que demonstra, uma pessoa que simula, que explica, que escreve, deve ser uma pessoa dinâmica, deve ser o espelho e a alma daquilo que é a formação. Por isso é que está aqui estes 2 pressupostos do senta-te para aprender e o levanta-te para ensinar, que eu considero de extrema importância na atividade de um formador. Aqui relativamente ao trabalho que eu apresentei para concorrer ao prémio de formador do ano, portanto, este trabalho ele foi criado na altura do Covid e isto trouxe dificuldades acrescidas, como nós sabemos, à formação, uma vez que a nossa formação era 100% online, era 100% presencial, aliás, ainda hoje o é. Portanto, esta altura do Covid foi uma altura de exceção, em que foi permitida as formações de segurança privada no regime online, e então houve aqui algumas dificuldades que foram encontradas. Portanto, não falando já na transmissão do presencial para o online, porque isso é todos nós que sabemos que não foi um processo fácil, mas houve aqui algumas dificuldades acrescidas que tinham a ver com o facto de cativar o interesse do formando e manter a formação dinâmica, e então, de certa forma, tentarmos passar para aquilo que era difícil, passar algo de forma fácil, o que nem sempre foi conseguido, mas tentamos da melhor forma e com os melhores métodos o fazer. Para isso, então, como eu estava a falar, eu criei aqui um trabalho que de seguida vou demonstrar, mas este trabalho, obviamente, teve aqui três objetivos fundamentais. Obviamente, um deles era procurar, então, esta superação, superar de forma constante as dificuldades que foram encontradas neste período excepcional, um período que não foi fácil, foi um período atípico para todos, e para nós aqui também não foi exceção, para mim também não terá sido exceção. Obviamente, isto também requeria que nós nos adaptássemos, e que aqui uma adaptação às pessoas, ao perfil do aluno, às suas limitações, às capacidades que têm ou não, e então tivemos que procurar aqui uma estratégia de formação que fosse adaptada às pessoas de uma forma geral e a cada indivíduo em particular, pois de outra forma não poderia ser. Obviamente, como eu estava a falar, não foi tempos fáceis, porque com o online a dinâmica nunca é a mesma do que no presencial, e obviamente isto requereu aqui algum trabalho extra, algum trabalho complementar para ter uma participação ativa do formando enquanto elemento da formação.
E aqui eu até aproveitava e falava um bocadinho, a Andrea, que falou antes de mim, teve a oportunidade de falar na gamificação, etc. Portanto, e é uma ferramenta importante, é uma ferramenta que tem uma grande projeção para o futuro. E é óbvio que estávamos aqui a falar na altura da formação, nós estávamos no Covid, e então surgiu aqui uma ideia para dinamizarmos a formação. O que é que normalmente se fazia quando estávamos em confinamento? Víamos séries e jogávamos. Era o que as pessoas maioritariamente faziam. Então surgiu aqui a ideia de criar uma dinâmica, uma ferramenta de formação que, de certa forma, fosse ao encontro daquilo que o formando gostaria de fazer. Portanto, se não era fácil cativarmos o aluno 7 horas de uma formação online, tínhamos de procurar aqui uma solução para que ele ficasse, para o cativar, e então criei esta ferramenta assente numa metodologia de gamificação. Embora não é uma gamificação no sentido puro da palavra, porque ela foi construída através da ferramenta PowerPoint, mas é algo que se procurou para dinamizar, então, a formação. Eu, se tiver a oportunidade, vou então aqui partilhar só a minha tela. Penso que estejam a ver. Miguel, já coloquei outra. Ok, 2 telas. Esta é esta que está agora no ecrã, correto? É esta aqui. Ok, ótimo. Obrigado, Mário. Ótimo. Este é um PowerPoint que tem, então, 1137 slides do PowerPoint. Ele foi construído aqui num objetivo, então, de dinamizar a formação e criando aqui um cenário que seria algo como se fosse uma simulação de uma entrevista de trabalho a que o aluno fosse. Obviamente, estamos aqui a falar de um ambiente de segurança privada. Sim. Miguel, peço desculpa, mas a imagem que eu estou a ver é a imagem de acesso aos vídeos do evento, ok? Se calhar não é isso que quero mostrar. Não. Ok, então pode fazer. Okay. Pode novamente partilhar o ecrã e depois selecionar a janela correta, que eu estarei aqui atento para depois colocar, ok? Ok. Peço desculpa. É só escolher a opção correta, o ecrã, a janela. É isto. Agora estamos a ver a janela toda, não estamos? Já está assim. Ok, ótimo, já está a ver. Ok, ótimo. Obrigado. Pronto, isto então, seria um ambiente de uma simulação de uma entrevista de emprego, uma entrevista de trabalho, e como estamos aqui a falar em ambiente de segurança privada, formação de segurança privada, aqui seria então, nesse sentido, que seria a entrevista. Obviamente, então, o candidato, qual seria a ideia? Isto está assente numa metodologia em que tem 750 perguntas de verdadeiro e falso e tem 300 questões de escolha múltipla. Em qual é o objetivo, então, deste jogo, deste PowerPoint? Simulando. Portanto, o aluno chegava, então, à empresa de segurança para fazer a sua entrevista, entraria, clicávamos aqui em entrar, e aqui na recepção, chamemos-lo assim, ele tinha a oportunidade de escolher se iria responder a questões verdadeiro e falso ou de escolha múltipla. Vamos aqui à parte do verdadeiro e falso e temos então aqui 4 níveis de perguntas que ele pode escolher. Por economia de tempo, obviamente nós não vamos ter tempo para ver todas estas questões, mas no nível 1 ele teria 400 perguntas para responder. No nível 1 ele teria 400 perguntas para responder. No nível 2 teria 200 perguntas para responder, no nível 3, 100 e no nível 4, 50. Só a título de exemplo, vamos escolher uma à sorte. Aparecia aqui uma questão, por exemplo esta, podem ser autorizadas revistas pessoais de prevenção e segurança por um período limitado no tempo em locais de acesso vedado ou condicionado ao público que justifiquem proteção reforçada. O aluno escolhia se queria a opção de verdadeiro ou falso, sendo que verde era para verdadeiro, vermelho para falso. Vamos clicar no verde. Assumia-lhe a resposta como correta e voltaríamos aqui ao painel das 400 perguntas. Agora vou escolher outra. E só por... E seria esta a ideia do aluno. Isto estão a dar todas corretas porque eu não estou a ler a pergunta, mas pronto, agora deu esta como falsa e então dava-lhe esta resposta como ele tendo dado a resposta falsa. Seria no fundo, esta a ideia deste pressuposto aqui. Pronto. No nível 2 tinha as 100 perguntas,
as 200 perguntas, desculpem, no nível 3, 100, no nível 4, 50. Obviamente, as perguntas iriam, conforme os níveis, iriam aumentando o nível também de dificuldade na resposta. Aqui no nível 4 tinha uma diferença, é que neste nível não dava para voltar para a recepção, ele terminava mesmo, digamos, de certa forma, o jogo. Eu vou responder a pergunta de forma errada, portanto, em que termina e remete para o início de vez, portanto, não dá para voltar à recepção. Depois, se formos aqui às de escolha múltipla, o sistema seria o mesmo. A diferença estaria é que as questões, em vez de ser verdadeiro ou falso, seriam de escolha múltipla. Eu vou escolher uma, portanto, não quero dizer que seja a correta. Foi só para dar um exemplo. Convinha dar uma certa para pelo menos... Sendo então que aqui neste PowerPoint, digamos, nesta ferramenta, temos cerca de 1050 questões aproximadamente, nós tínhamos aqui a oportunidade de, digamos, só um bocadinho. Tínhamos aqui a oportunidade de certa forma, o aluno, que, através de um jogo, de não ser um PowerPoint tão literal, só em que o formador lia a questão e, por certa forma, depois a explicava, o aluno tinha um papel interventivo e também tínhamos aqui a oportunidade de ter um acompanhamento mais personalizado, em que se percebêssemos que determinado aluno estava com maior nível de dificuldade, obviamente seria dada uma maior atenção a esse aluno, e não descurando os outros, obviamente, claro que sim. É assim, nós fizemos isto aqui de forma muito resumida, porque eu limitei-me a ler a pergunta, ou não a ler e escolher à sorte, e é óbvio que não era essa a intenção, porque tudo isto o aluno ao escolher uma questão, se desse verdadeiro ou se desse errado, o formador, neste caso eu, explicaria o porquê daquilo e o fundamento de ser verdadeira ou de ser falsa, e isto era desenvolvido, cada questão era desenvolvida, não era uma coisa de ser num minuto ou dois que a pergunta era resolvida. Portanto, o base e o fundamento principal da formação, que era transmitir o conhecimento e o aluno ficar esclarecido sobre aquela questão, ele tinha, e tínhamos a oportunidade depois de acompanhar muitas das vezes com vídeos, com outras ferramentas, mas esta aqui, este PowerPoint, foi uma forma que eu encontrei em vez de estarmos com um PowerPoint normal, vamos pôr este termo, um PowerPoint banal, foi alguém que este aqui obriga o aluno a ter uma participação ativa na formação. Por isso é que há um bocado a Andrea falou na gamificação, eu estava até aqui nos bastidores a ouvir e achei muito interessante, porque eu acredito que será uma das ferramentas de futuro na área da formação. Obviamente, como eu referi, o meu projeto não é gamificação pura, até porque é um PowerPoint e não é no mesmo sentido que a Andrea estava a falar, mas foi uma das formas realmente que nesta época tão extraordinária do Covid, sim, encontrei para dinamizar então as ações de formação. Foi uma das ferramentas que eu encontrei e que lembrei-me de partilhar aqui com o Format e com o Mário e com todos aqueles que nos estão a acompanhar. Obrigado. Por último, muito obrigado, Miguel. Sim, para concluir. Não, por último, é mesmo só para concluir, não sei se está aqui a ver, tinha aqui uma frasezinha, só para citarmos... Eu vou colocar, já está assim. É uma frasezinha que eu gosto muito, que é de Derek Bock, ele foi reitor na Universidade de Harvard, que diz que se você acha que a educação é cara, experimenta a ignorância. Portanto, isto vai ao encontro daquilo que eu falei do livro e do caderno e tudo aquilo que eu vim aqui a falar. Realmente a ignorância tem um preço muito elevado, a ignorância tem um preço muito elevado, por isso eu convido todos os formadores e dando já os parabéns ao Mário até aí à plataforma Format, por isso, deixando aqui o convite aos formadores, não parem de evoluir, procurem a superação constante. Realmente a educação muitas das vezes é cara, não é acessível a todos, mas é o único caminho possível para que haja formadores capacitados e que desenvolvam um trabalho digno e profissional. Muito, muito obrigado, José Miguel. Muito obrigado por esta partilha e pela coragem de concorrer ao Prémio Formador do Ano. Deixa-me lembrar que eu que agradeço. Daqui a pouco nós vamos ter uma sondagem disponível, já dizemos onde é que ela está, e vocês vão votar naquela comunicação que acham que foi mais impactante. Mas já explicarei daqui a pouco, porque já a seguir temos a segunda candidata ao Prémio Formador do Ano, Mayra Romão. Vamos agora avançar para um outro prémio e tentar perceber, Sónia, eu ainda vou encerrar aqui
vou encerrar um bocadinho, dá-me só aqui a hipótese de eu também fechar agora o acesso a esta sondagem que vai escolher quem é o vencedor do prémio formador do ano 2023. Eu vou fechar aqui agora os votos, portanto já ninguém pode votar mais, já passou o tempo. E vamos agora sim tentar perceber, Sónia, quem é o grande vencedor. E aparece aqui também para eu te ver e para toda a gente ver, para vermos quem é aqui o nosso... Exatamente. Quem é que é o vencedor ou a vencedora deste ano. E vamos ver então quem é. Posso partilhar então? Podes partilhar, podes divulgar, em direto. Ui. Está atualizado, sim senhor. Está, sim, senhora. E temos aqui um vencedor que é o José Miguel Araújo. Exatamente. Obrigado, Sónia, aqui por esta partilha também. Aquele desenho que está ali também está no livro. Foi o Daniel Lança Perdigão que fez esse desenho. Obrigado, Sónia, também por partilhares aqui os resultados. Vou dar aqui a palavra ao grande vencedor do ano 2023. A Mayra também é uma grande vencedora por estar aqui e ter coragem de chegar aqui e partilhar com os outros aquilo que faz. Mas vamos aqui chamá-los os dois ao palco. Eu vou colocar aqui a Mayra e também o José. José, um minutinho para dar uma palavra aqui aos nossos participantes que acabaram de decidir atribuir-lhe o prémio formador do ano 2023. Podes ligar o som, Miguel, por favor. Exatamente. O micro está desligado. Exatamente. Muito bem. Está quase? Ok. Mário, muito obrigado, antes de mais, pela oportunidade de ter estado aqui. Também quero deixar os parabéns à minha colega, à Mayra, que fez uma apresentação. Obrigada. Muitos parabéns. E agradecer a todos aqueles que votaram em mim. Obviamente é um orgulho para mim ganhar este prémio e espero ser um exemplo também para todos aqueles que trabalham na área da formação, em particular até na minha área, que é a área da segurança privada. Espero aqui com este prémio e com a minha presença aqui poder ter a oportunidade de quebrar algumas barreiras que existem e que, de certa forma, sirvam de exemplo para todos aqueles que abracem agora esta carreira, que trabalhem nesta área que, de certa forma, é tão cativante e tão motivadora. É uma área que nos traz tanto prazer e que todos os futuros formadores, e mesmo aqueles com quem eu tenho o prazer de trabalhar todos os dias, que vejam nisto um exemplo e que sigam e que não parem, que se evoluem constantemente. Será, de certa forma, isso. Obviamente, não deixando mais uma vez de agradecer a todos, e em especial ao Mário e ao Portal Forma pela oportunidade. Muito obrigado, Miguel. E agora, Mayra, um minutinho para dar umas palavras aqui aos nossos colegas formadores e professores e educadores que estão aqui connosco. Parabéns, Miguel. E obrigada também ao Mário, a Martins, a toda a organização, e também obrigada a agradecer a quem fez as votações no meu nome. Deixar uma palavra a todos, parabéns a todos os palestrantes e também a todos os colegas formadores e formadoras. Não se esquecerem de se continuarem a deslumbrar e a motivar continuamente com as metodologias de aprendizagem dos formandos e formandas, dos aprendentes. Não nos podemos deixar afetar com situações desafiantes. Temos que ter a capacidade de nos renovarmos, regularmos e reaprendermos. Obrigada, bem-aja. Obrigado nós. Daqui a pouco nós temos mais prémios, não é só para vós, temos também prémios para outras pessoas, Sónia, e daqui a pouco vamos partilhar 10 ofertas, já vamos dizer o quê. Portanto, vou só dizer que também vai ter o Miguel Araújo vai ter direito também aqui a este prémio, que é o nosso troféu oficial, e que foi produzido pela Rita Frutuoso, como eu disse. Da Escola Superior de Artes e Design do Instituto Politécnico de Leiria. Cá está ele, todo de nota. É muito parecido com o do José Pereira. E também vai ter, Andréa, vai ter também um prémio todo de nota, e a Mayra também. Qual é? Então, podes revelar, por favor? São licenças planos Genially para serem utilizados, planos Premium, para serem utilizados por vocês durante um ano. Um ano. Portanto, vão ter todas as funcionalidades possíveis que o Genially nos reserva. Vocês vão ter um ano
acesso, portanto, a uma conta premium do Geniali. Mas nós também temos 10 ofertas. Sónia, podes partilhar connosco aquela... Exatamente, ela já está aqui. Eu vou partilhar convosco. Fiz um sorteio, para não estarmos aqui a perder tempo. Eu próprio fiz esse sorteio. E atribuímos 10 planos gratuitos, premium. Agora chamam-se Edu Pro, não quer dizer que no futuro não tenha outro nome, mas vão ter um plano premium, mas aqui de 6 meses. E então estão aqui os nomes. Olha, foi a Maria Cristina Bacalhau Parreira, foi a Rosa dos Santos, foi a Maria de Lourdes Gameiro, a Sandrina Coelho, a Yolanda dos Santos Perim, Gisela Oliveira, o Pedro Neto Gomes, José Filipe Saraiva, Sandra Mónica Gonzaga e, por fim, Ângela da Silva Correia. Portanto, eu depois vou mandar uma mensagem a dizer, olha e tal. Bom, porque, Andréa, nós vamos precisar pelo menos que eles estejam inscritos no Geniali, com conta gratuita. Com uma conta gratuita, exatamente. Precisam estar cadastrados na plataforma com uma conta gratuita. Muito bem, é isso mesmo. E pronto, aqui a chegar já ao final, quero agradecer a todos vós. Estamos muito gratos pela vossa presença, quer que tenham os participantes, os oradores, os nossos apoios, aqui a organização que está representada pela Andréa. Continuem ligados ao Format, ao portal da formação e dos formadores, porque o conhecimento constrói-se partilhando. Subscrevam o nosso canal de YouTube, também no Facebook, coloquem um gosto e partilhem nas redes sociais estes vídeos que agora vão surgir daqui destes diretos que nós fizemos. Espero que tenham sido 2 manhãs felizes e vividas com muito prazer. Até breve. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigada.